E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar um pouquinho agora a respeito de alguns questionamentos que estão sendo feitos ao meu respeito do ministério, entre outras coisas. É bom porque a gente esclarece, né, algumas coisas aqui e conosco não tem esse negócio, né, de ficar escondendo as coisas. A gente aqui não esconde nada, certo? Bom, primeira pergunta: pastor não pode ser solteiro? Ele é obrigado a casar? Se não casar, não pode ser? Não pode ser levantado? Não, só pode ser se for eunuco. Não, ou pode ou não pode. O texto não está dizendo que tem que ser, né? Então, Paulo não poderia ser, porque como é que ele ia dar uma ordem e ele mesmo não cumpre essa ordem? Bom, a gente vai chegar lá, tá? Bom, o texto é o de 1 Timóteo, do capítulo 3, que tem o verso 2 e que tem o verso 12. O verso 2 e o verso 12 vai falar sobre o bispo e vai falar sobre o diácono. Tem diferença entre o bispo e o diácono? Um mundo de diferença. Primeiro porque o bispo, as responsabilidades dele são pastorais. E o do diácono são administrativos. O que são responsabilidades administrativas? O de servir. É aquele que serve. Simplesmente isso. É aquele que serve na mesa, é aquele que separa os alimentos para as pessoas necessitadas do corpo de Cristo. O diácono é aquele que faz serviços que auxiliam, né, o andamento do corpo. E isso tem a ver com ministérios de visitação, tesoureiro. Tudo isso daí é um diácono, que lá em Atos capítulo 6 foi separado ali diáconos para o serviço, da onde estava havendo uma contenda ali entre os judeus helênicos e os judeus naturais, os da diáspora e os naturais. Os da diáspora não estavam sendo assistidos pelos judeus naturais. Então houve essa contenda e aí os apóstolos dizem o seguinte: olha, para que a gente não deixe o nosso ministério da palavra e da oração, vamos levantar aqui homens cheios de sabedoria do Espírito Santo para resolver esse negócio. Eles levantam Nicanor, Estevão, para servir a mesa. Certo? Então o serviço do diácono, ele é um serviço que a própria palavra diáconos, né? Ele é um serviço que visa, né, o organizar do corpo de Cristo. Ele está organizando ali. Ele trabalha na ideia de não deixar as coisas tudo nas costas do pastor. Então, por exemplo, o pastor não vai ficar se preocupando, né, com questões de tesouraria, marcar viagens, agenda. Tem um diácono que pode fazer isso, tá? O serviço da igreja. É isso. Então você imagina se os dois textos, que fala do bispo e fala do diácono, se viesse dando uma obrigatoriedade para casar, cara, só quem ia trabalhar no corpo de Cristo é casado. Então, solteiro já era. Solteiro só assiste, né? Solteiro não faz nada. Só senta no banco e obedece. Agora, o texto não está falando sobre isso. Muito bem, mas vamos lá, vamos para o que interessa. Observa que essa palavra aqui, ó, esposo, vou grifar aqui, ó, esposo de uma só mulher. Tá vendo aí? Esposo de uma só mulher. Esposo de uma só mulher. Percebeu? Né? Então você veja que o esposo de uma só mulher, essa palavra só aqui, ela não aparece. Se você clicar nessa palavra aqui, ó, não dá nada aqui. Certo? Por quê? Não tem essa palavra só ali no grego. Aí o que acontece? Aí tem uma versão, que é a Almeida Revista Corrigida, é a única versão que diz assim: esposo de uma mulher. Pô, e quem lê desse jeito, né, uma versão tendenciosa, vai imaginar que ele está se referindo a que o cara tem que ser casado. Não, esposo de uma mulher tem que ser mesmo, né? Pô, a ser esposo de um homem. Né? Então,
vamos observar que essa palavra também está aqui no versículo 12, ó. Seja marido de uma só mulher. Essa palavra aqui, uma só também, né? Também não, né? O só, né? O só também não está ali. Percebeu? Esposo de uma só não aparece no versículo 2 e o só também, não, quando eu digo não aparece no grego, tá? Não aparece no versículo 2 e não aparece no versículo 12. Perfeito. É o que eu sempre digo, o que é e o que não é. Não adianta a gente querer forçar as coisas. Você chega aqui em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 9, vai dizer assim: não seja inscrita sendo viúva que conte ao menos 60 anos e tenha sido esposa de um só marido. Esposa de um só marido. Esposa de um só marido. Observou que aqui também não tem a palavra só? Aqui não tem a palavra só. Mas está dizendo ali, esposa de um marido. Será que ele está dizendo que é esposa de um quê? De um marido? Ela tem que ter sido, porque ela foi viúva. Ou ele está se referindo que esse um só aqui é unitário mesmo, unidade. O próprio texto é autoexplicativo. Só que tem um detalhe aí, vamos lá. Como o texto é autoexplicativo, diz viúva, né? Ou esposa, né, de um marido, porque se ela é viúva, ela tinha que ser casada. E aí, por isso que o texto, ele coloca a palavra um ali só, tá? Que é a palavra reis. Né? É um. É neutro, tá? É uma palavra neutra. Neutro. É um. É isso aí. Ela tem que ter sido esposa de um marido. Né? Para ser viúva, ela tem que ter sido casada, né? Esposa de um marido. É isso que está dizendo. Né? Um marido. Neutro. No mesmo livro, né? Você sabe que a Bíblia não foi escrita ali por capítulo. Paulo está escrevendo um monte de coisa. Ele não usa essa palavra aqui, reis. Ele não usa essa palavra reis, esse um neutro. Ele vai usar a palavra mia, que é apenas um. É uma outra palavra no grego para indicar um, de um só. É apenas um. Apenas um de um só. E ele vai usar essa palavra aqui para o diácono e vai usar essa palavra aqui para o bispo. Então o texto não está dizendo que ele seja casado, o esposo de uma mulher. O texto está enfatizando que ele tem que ser esposa de apenas uma mulher. É apenas um. Apenas um. Alguém aqui não dá. Botar alguém aqui, né? Esposo de alguém mulher. Então uma tradução não pode ser alguém mulher, né? Então tem que ser apenas um. A palavra aqui é apenas um. Tá? Muito bem, tá certo ali? Esposo de uma só. Esposo de apenas uma mulher. De apenas uma mulher. É isso que diz aqui no grego. Apenas uma. Apenas uma. Apenas uma. Apenas uma. Apenas uma. Uma só. Ele não está falando aqui que ele tem que estar casado. Ele está dizendo que ele, ao casar, se case com apenas uma. É claro, né? Você está pensando que era o quê? Não tinha que ser outra coisa senão isso aqui. E mais, naquele tempo estava havendo a transição das alianças. Se estava havendo a transição das alianças, você está saindo de um sistema polígamo. E aí você está entrando num sistema monogâmico, uma monogamia, onde você tem que ser esposo de uma só, de apenas uma mulher. E não é só lá em Israel, existem outros países ali que também vai ter a poligamia. Então, você percebeu que tem uma diferença, tem diferença de a palavra neutro um, né, um, e a palavra apenas um. Apenas um. Essa segunda opção aqui não cabe, porque alguém, não dá nem para ler assim, seja marido de alguém mulher. Alguém mulher, né?
Não, pô. Ele está dizendo o quê? Que estava vendo casamento homossexuais ali? Não, a ideia não é essa. Então a opção que é a primeira opção é essa aqui, apenas um, né? Mia no grego, apenas um. Uma mulher, apenas um. Né? É isso que o texto está dizendo. E aí você está entrando num contexto onde homens são casados com diversas mulheres, você vai, não, do diácono, daqueles que administram, até o bispo, casando é apenas esposo de apenas uma mulher. É isso que o texto está dizendo. Está ali, está provado para você com texto, com contexto, com comparação de texto, para não sobrar dúvida. Certo? Bom, uma outra coisa que eu queria abordar aqui é sobre os cursos que eu vendo. Os cursos não, o curso. O curso que eu vendo é desse site aqui, ó. Né? Meu, né? Do canal Venha Teu Reino. O preço que eu julguei é esse mesmo, que eu julguei foi esse mesmo. Né? Nós temos aqui 28 alunos, sendo que desses 28, 3 são gratuitos porque eles não têm condições de pagar. Né? E a gente libera o curso, tem até irmão que quis abençoar outros para fazer também. E esse curso visa estudar religião, seita. O curso não é para estudar as duas casas de Israel, o curso não é para estudar o reino milenar, o curso não é para estudar as duas testemunhas, nada disso. O curso é para estudar as religiões, a história das religiões, como ela surgiu, quem foram os seus líderes, o que eles ensinam, tá? E aí você tá vendo aqui, ó, Igreja Local do Witness Lee, Tabernáculo da Fé, LBV, Budismo, Igreja Assistindo. E aí, isso é evangelho? Isso é evangelho da salvação? Isso é revelação? Isso não é revelação, né? Budismo, Hare Krishna, Testemunho de Jeová, cultos afro-brasileiros. É um grupo muito pequeno que gosta disso daqui. Nem todo mundo gosta de estudar isso. Pedro é um que não gosta de estudar, o pastor Pedro não gosta de estudar isso daqui. Não é a área dele, é a minha área. Né? Estudar religiões, olha quanta coisa, judaísmo, ciência cristã, igreja evangélica fora da verdade, né? Voz da verdade. Maçonaria, o que maçonaria tem a ver com o evangelho? Maçonaria é só informação histórica. E aí, é comparado a esse curso que eu dou à venda do evangelho. Que cinismo, isso é uma deslealdade muito grande. Porque isso aqui não tem nada das revelações e dos seminários que nós fazemos gratuitamente. Como eu sempre fiz, como sempre fizemos, há mais de 20 anos. A gente paga para ir nos lugares para poder ministrar o seminário. Agora, isso aqui é um curso que está no mesmo escopo de um outro curso que eu quero ministrar, que é sobre a história da igreja. A história da igreja, ela envolve concílios, envolve imperadores, envolve a escola de Antioquia, a escola de Alexandria, coisas que a gente dá até aula aqui. Que também é um nicho muito pequeno, porque nem todo mundo gosta de estudar sobre a patrística, os pais da igreja, né? De estudar sobre a reforma, os avivalistas, o período medieval, área que faz parte da minha licenciatura. Eu sou docente, eu sou professor de história, ensino fundamental e ensino médio. E fiz pós-graduação na área de história da igreja e da interpretação bíblica. Reforma, contra-reforma, isso você aprende no ensino médio e ensino fundamental. Se tu não lê a Bíblia e descobre que teve uma reforma. Se não lê a Bíblia e descobre que tem Maomé. Então, são estudos voltados para a ciência da religião. Isso aqui é a ciência da religião. Você vai estudar documentos e você vai estudar o que as outras religiões pregam. É todo mundo que se interessa por isso? Não, é um grupo pequeniníssimo que se interessa. Quase ninguém gosta de estudar isso daí. Né? São poucas as pessoas. É esse grupo que eu me aproximo. Agora, o seminário do reino, meu irmão, ele é gratuito. Ele é gratuito, minha gente. E não paga para você poder fazer o seminário do reino. É só entrar
e se inscrever, acesse o curso. Olha quantos alunos tem, viu a diferença? Aqui, ó, 354, né? É só entrar e você vai fazer o curso. Tá aqui, ó, o propósito, a estrutura do reino, né? A eleição. Eu nunca vi, né? Alguns canais falar sobre eleição do jeito que nós ensinamos. Eu nunca vi falar, né? Reis, sacerdotes, os que não são eleitos não é para serem reis e sacerdotes, é para ser nação. Tô para ver, né? Então a gente tem todas as aulas aqui, as festas estão aqui, ó, o milênio, isso é gratuito, acesso vitalício, apostilas aqui, ó, arquivos anexados no ambiente interno para você poder baixar. É só entrar, faz a inscrição e é gratuito. E é gratuito. O evangelho do reino, meu irmão, a gente não negocia, isso aí a gente ministra gratuitamente o evangelho, a palavra de salvação, arrependimento, Jesus, as revelações que Deus tem nos dado. Agora, a questão de um curso voltado para uma área acadêmica, para uma área da ciência, de documento, é outro papo. Se eu soubesse hebraico e quisesse dar aula de hebraico cobrando, poderia dar, meu irmão. É porque hebraico, grego, isso é um outro idioma. Você querer generalizar ou querer descredibilizar um irmão, né? Por causa disso, tá errado. Tá errado. Bom, com quem você aprendeu o Evangelho do Reino? Com quem você aprendeu o Evangelho do Reino? Eu aprendi o Evangelho do Reino foi com um pastor chamado Pastor Cláudio Martins, em 2002. Pastor Cláudio Martins, em 2002. Então, ele foi o meu professor. Ele foi o meu professor. Não foi ninguém do YouTube, meu professor, que me ensinou as coisas, não. Estou muito enganado, achando que é porque eu apareci depois no YouTube que eu aprendi as coisas depois. 95% das coisas que eu aprendi foi com o pastor Cláudio Martins, foi com o pastor Márcio, foi com o pastor Damásio, que eu os conheço há mais de 20 anos. Eu conheci quando eu tinha 20 anos de idade. Eu tinha 20 anos quando eu conheci o Evangelho do Reino. Quando eu conheci a Aliança Abrâmica. Quando eu conheci as duas casas de Israel. Você acha que eu conheci agora sobre as duas casas de Israel? Isso já é pregado há anos, gente. Pega livros aí que você vai ver. Livros de 2000, 2001, 2002. Isso aí é antigo. Agora que chegou na internet. Isso já é papo antigo. Eu tenho esboço de pregação meu, que é de 2005, que eu cito que nós somos a casa de Efraim. Eu tenho como provar isso daí. Então não adianta galar a voz dizendo eu aprendeu comigo, aprendeu. Não aprendeu não. Claro que eu aprendi uma coisa aqui e outra ali, mas a espinha dorsal, as festas bíblicas, que eu já ensinava isso, né, nas minhas pregações, que inclusive um pastor me chamou a atenção numa igreja onde eu fui pregar sobre as festas, dizendo que não era para pregar isso ali. Isso em 2003. Em 2003, numa igreja batista em São Gonçalo. Tá? E no final do culto ele me chamou a atenção para dizer que isso não é um tipo de mensagem que se prega, isso é coisa para a escola dominical. 2003! Tá? Então, festas bíblicas, casas de Israel, todas essas dimensões do reino, eu já sabia. Eu fico falando isso para as pessoas? Eu fico expondo isso para as pessoas? Não, porque eu não quero glória para mim. Soberba, orgulho. A palavra não é minha, a palavra não foi do pastor Acélio que nos revelou, a palavra não foi do pastor Damásio que nos revelou, que eu aprendi dentro de 4 paredes, sentado num templo. Foi ali dentro que eu aprendi isso. Não foi fora, não foi no YouTube, não tinha nem YouTube em 2000. O YouTube é de 2004, eu acho. Né? Eu aprendi no templo, tá? Sentado, congregando que eu aprendi. Para a gente não ficar generalizando todo mundo. E eu aprendi com os homens que hoje me consagraram, me levantaram, que na verdade se levantaram, não vieram deles, vieram da própria igreja, que já vinha reconhecendo isso antes, me chamando de pastor sem eu ser. Tá?
A questão da comunhão, que o pessoal fala da comunhão, congregar, não sei o quê, eu vou deixar isso bem claro mais uma vez. Se você quiser se fazer de desentendido, se faça de desentendido. Se você quiser fazer de desentendido, você se faz de desentendido, então. Não tem nada a ver com isso. Mas eu vou repetir pela milésima vez. Primeiro que eu sempre congreguei. Eu sempre congreguei. Sempre. Gravando sozinho, gravando com os outros irmãos, eu sempre congreguei. Sempre estava ali congregando. Né? E todo mundo dos canais sabiam que eu congregava. Todos eles sabiam que eu estava dentro de um sistema. Só que ficou insuportável. Porque me foi feita uma proposta, ou o seminário do reino que você ensina, ou a gente. Eu optei pelo seminário do reino. E foi da onde eu saí e resolvi não mais congregar no local que não tivesse mais esse evangelho do reino. Foi aonde houve esse movimento de nós começarmos a fazer reuniões aonde a gente pudesse ter cara de corpo de Cristo ali, né, com pastores e tal. E foi aonde tudo começou nisso daí. Tudo começou a partir do momento que eu saí daquela reunião, daquela igreja. Porque as reuniões que congregar, eu sei que não é só reunir, mas tem a ver com uma série de coisas que nós estamos construindo agora. Isso Pedro já fazia, nos cafés com Cristo. Então, quando eu falo para a gente congregar, eu não estou sendo radical. Você é obrigado a congregar. Eu vou usar o exemplo aqui do irmão nosso, que é professor do seminário, que é Juan, lá do Paraná. O Juan, ele não congrega em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Por que ele não congrega? Porque ele não consegue estar debaixo de uma autoridade que ensina coisa diferente do que ele aprendeu. E eu não vou criticar ou julgá-lo por causa disso. Então, mas ele é um dos nossos professores. Mas quando a gente faz o Café com Cristo, lá em Curitiba, ou nós nos reunimos, ele sai lá da onde ele mora, pega horas de estrada para se reunir com a gente. E ele já falou para mim, poxa, queria ir para o Rio de Janeiro para poder estar congregando com vocês. Então você percebeu a diferença de pessoas que não têm como congregar e querem congregar, e pessoas que têm a opção de congregar ou de reunir pessoas e elas não querem. Elas não querem. Deliberadamente não quer. A pessoa está ali na rua dela, lá em Curitiba, lá em São Paulo, aqui no Rio, que são os 3 lugares que nós estamos fixando locais de reunião. É vizinho, não, mas não vou, não quero, né? Aí já é complicado. Bom, se não quer se reunir com a gente, tudo bem, né? Mas será que não existe ninguém, absolutamente ninguém, né? Do teu meio aí onde você mora, que você conhece, né? Que não queira se reunir com você? Será que se você fizesse aonde vocês moram aí, um dia, né? Sei lá, a cada um mês, para poder se reunir, tomar Santa Ceia, né? Discipular, falar, ou fazer reuniões, pelo menos, como faz os nossos irmãos lá de São Paulo, que um mora no interior, outro mora na capital, outros moram em outro lugar do interior. Eles fazem semanalmente reuniões online. E, num determinado momento, esse mesmo grupo se une e marca um dia para se ver. Agora, nem online o pessoal quer se reunir para estudar, né? Então, assim, é esse tipo de congregar que eu estou falando. Eu não estou induzindo você a ir lá para o sistema, eu não estou induzindo você a ir congregar no local que ensina diferente do que você aprendeu. Eu estou dizendo para que você esteja, uma vez que você tenha essas condições,
esteja se esforçando para poder ir se encontrar, se reunir periodicamente com irmãos da mesma fé. É isso. E que eu não vejo problema nenhum, e eu vejo louvor nisso, eu vejo honra nisso, eu vejo glória de Deus nisso, né? Não é ficar esperando a última semana Daniel chegar para ir para o deserto com todo mundo. Se não se reúne agora, que dirá no tempo da grande tribulação. Dá licença, tá? Então, é isso. Então, eu expliquei aqui sobre a questão do pastoreado, primeira parte. Segunda parte, os cursos. Terceira parte, é onde eu aprendi. E quarta parte, a comunhão. Tá? Então, se vier tecer uma crítica, e eu aceito críticas aqui, eu não vou xingar você, eu não vou desmerecer você, eu não vou amaldiçoar você. Você pode fazer a sua crítica, eu vou ler, como eu leio todas as críticas que eu não apago aqui do meu canal, como eu leio todas as críticas, só quando ofende. Aí se ofende eu apago. Se não ofender eu deixo lá. Eu leio todas as críticas aqui, e se for uma crítica com embasamento, e embasamento neste vídeo que eu acabei de falar, eu vou responder. Tá? Agora, se for uma crítica gratuita, você está perdido, você agora está comercializando o evangelho. Se vier com essas bobagens aí, sem fazer um contraditório em cima do que eu falei, simplesmente vir, não vai ter resposta, eu vou apagar, né? Ou eu vou responder ali, porque eu estou percebendo que a pessoa ela não quer ouvir, né? Tem gente que nem ouve mais o que a gente fala, simplesmente só vê o título, né? E taca pau. Então, não é assim. Você precisa ouvir os dois lados da moeda, já que não nos dá espaço para a gente poder nos defender. O único lugar que eu tenho para me defender é aqui. Mas graças a Deus que aqui, no meu local, né, eu tenho os irmãos que nos acompanham, tá? Que estão conosco, que conhecem a nossa história, que sabem do nosso esforço, que sabem o que eu estou fazendo. Por exemplo, agora que eu estou gravando, que eu acabei de sair de um culto, né, 1h29, né, da manhã. Estou gravando esse vídeo a 1h29 da manhã. Agora que me sobrou tempo para poder fazer isso, pegar, estudar, ler, né, e tudo mais. Então, não sai julgando as pessoas, gente. Vocês têm que entender que vocês têm que procurar ouvir o outro lado. Se chegar simplesmente, ouvir uma versão e comprar essa versão sem ouvir o que o outro irmão tem para falar, isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Então, você precisa entender, né, que quando alguém acusa um outro, ele tem que ter testemunha, certo? Tem que ter testemunha. E não adianta manipular a informação, né? Como a manipulação. Tipo, aprendeu comigo, né? E sabe de... Não adianta. Não aprendi nada, meu irmão. Né? Uma coisa aqui, outra ali, para não dizer que foi zero. Mas eu já tenho os meus professores, né? E eu aprendi com eles. O que veio depois é um acréscimo aqui, outro acréscimo do grosso mesmo. 2 casas de Israel. As questões das festas. No reino milenar. Isso daí eu aprendi com eles. O templo milenar, o templo de Ezequiel, isso daí eu aprendi. E foi eu estudando, né? E depois foi em reunião. Aí tudo bem, tem um dedo, né? Do Luiz, do Pedro aí, que nos auxiliou. Pô, mas isso aí é recente. Eu não estudava isso daí, acho que ninguém estudava isso daí antes, né? Isso daí é recente. Mas é o quê? É um tema. É um tema isso daí, né? De mais de 1000 e tantos vídeos que já tem aqui no canal, certo? No fundo, eu estou orando por todos vocês, eu abençoo a todos vocês, até vocês que não concordam comigo, ou que não concorda com o que eu ensino, ou com o que eu falo, né? Peço perdão se, de repente, de alguma forma, a maneira como a qual eu me dirigi a vocês te ofenderam, né? Mas cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira de se expressar, cada um tem uma forma de falar, às vezes uma forma mais incisiva,
sem ofender, claro, né? As pessoas podem acabar se sentindo ofendidas por causa disso. Ou então uma brincadeira aqui ou ali, que é o meu jeito de ser, brincalhão, esportivo, criativo, né? Onde eu zoo também a doutrina calvinista, não os calvinistas, mas a doutrina calvinista, né? Como eu já também zoei, né, a doutrina, né, dos pré-tribulacionistas. Tem vídeos aí, certo? Respeitando a pessoa, mas fazendo uma sátira para que as pessoas abram os olhos, tá? É o meu jeito de ser, certo? E eu acredito que nisso não tem pecado em você, de uma forma mais extrovertida, trazer uma linha de pensamento que vai fazer com que as pessoas abram os olhos, tá? Você vê, o canal Hipócritas faz isso direto através, né, das suas brincadeiras ali, eles acabam trazendo uma verdade por detrás. Nada demais, desde que não ofenda o ser humano, né, aquela pessoa, né, agrida, né, frontalmente aquela pessoa. Eu acho que e desrespeita, né, de uma maneira tal que venha a fazer com que a gente perca, né, o senso do respeito ao ser humano, tá? Então é isso daí. Se tiver que melhorar alguma coisa, o Senhor vai me mostrar, o Senhor vai me revelar, né? Ele vai tocar no meu coração, porque na verdade não tem ninguém perfeito, não tem ninguém aqui que é isento de pecado. Todos nós cometemos pecados, todos nós erramos, todos nós precisamos melhorar. E se a gente ficar querendo perfeição do outro, né? Se a gente querer que os outros sejam totalmente, né, sem nenhum tipo de defeito dentro do seu processo ainda de aperfeiçoamento, a gente está fadado a cair num erro muito grande, né, de estar sempre apontando o dedo, julgando, mas não querer ser corrigido. Geralmente pessoas assim não gostam, né, de ser criticado, de ouvir, só falar. Eu esqueci de falar uma coisa aqui. Bom, como você já pode ter percebido, já amanheceu, né? Eu acabei de editar o vídeo e fiz todas as edições que tinha que fazer ali e agora eu vou renderizar o vídeo. Esta vai ser a última vez que eu vou estar tocando nesse assunto aqui, tá? Essa vai ser a última vez. Eu tenho muitas coisas para fazer. Eu tenho Seminário do Reino que vai começar agora, 2 simultaneamente, um presencial aqui e um online. Nós temos o Seminário do Reino em São Paulo. Nós temos os encontros. Toda semana eu tenho uma com os encontros jovem, a outra com o encontro com o pessoal do canal, dos irmãos que se reúnem lá no Rio. Toda semana eu estou ocupado com uma coisa. Tem almas para nós cuidarmos dela, tá? Existe muito trabalho para ser feito além do ensino, que é fazer o ID, que se nós amamos, né, isso que Jesus falou para Pedro: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Então tem muita coisa para ser feito, né? A gente precisa focar no que Deus colocou para nós. Então, esse vídeo que foi feito aqui é um vídeo que eu não vou fazer mais, não vou mais perder meu tempo fazendo isso, tá? Não vou mais perder meu tempo para ficar respondendo a pessoas para uma situação que vai trazer mais intriga, briga, escândalo, soberba, orgulho, dissensão, facção, do que edificação. Isso não traz edificação, isso não é bom para o corpo de Cristo, mas eu vou fazer esse vídeo, que já está feito, já está aí, mas não vou mais voltar nesse assunto não. Aliás, eu nem fico sabendo dessas coisas por mim mesmo, porque eu não acompanho mais, tá? Eu não acompanho mais os canais. Então, esse canal, né, não adianta, né? Eu não vou
ficar batendo palma para isso, não. Então, essa é a resposta que eu estou dando. E não vou voltar mais nesse assunto. Pode ficar falando. Fala de mim bastante, tá? Pode falar de mim bastante. E a única coisa que eu vou fazer agora, que eu já estava fazendo e vou continuar fazendo, é orando e entregando nas mãos do Senhor, ao invés de ficar fomentando briga, dissensão, que é o que acontece quando essas coisas vêm à tona. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.